Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Então, estamos começando mais uma live, estamos começando mais um dia abençoado aqui. E eu quero dizer para vocês que hoje nós temos muita coisa boa para transmitir para vocês. Lembra da nossa última live? Dani estava aqui comigo e nessa última live que Dani estava aqui comigo, nós estávamos falando sobre a importância das disciplinas espirituais acerca do homem. Acerca das nossas emoções. Lembre que qual é o tema dessas lives? É o impacto da palavra nas emoções humanas. Sabe, nós estamos no mês de setembro, é um mês que se trabalha muito a questão do Setembro Amarelo, sobre a questão de suicídio e doenças que provocam esse mal, ou essa decisão, ou essa atitude. Sabe, muitas pessoas que tomam essa decisão, muitas pessoas que tomam a decisão de se suicidar. Muitas vezes também pessoas podem até nem cometer o suicídio, mas estão vivendo mortas, estão vivendo achando que estão sozinhas. Eu quero dizer para você, porque essas pessoas não aprenderam, ou não entenderam, ou não conseguiram captar, ou não foi ensinado sobre uma coisa chamada solitude. A solitude vai poder lhe preencher como nada. Não existe algo mais poderoso que possa preencher o homem, que possa o homem se sentir o tempo todo estando pleno do que aprender o que significa a solitude. Veja bem, se você agora para de se sentir sozinho, desamparado, que você foi rejeitado, que você foi expurgado, se você começa agora a se sentir pleno, constantemente pleno, a pergunta que eu lhe faço é: quantos traumas, quantas dificuldades emocionais, quantas coisas vão sair de você? Quantas coisas nem vão chegar até você? O seu coração vai estar pleno, preenchido, protegido. A Bíblia diz que se você tiver que guardar qualquer coisa, guarde o seu coração. Se você tiver que guardar algo, querido, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes para a vida. Eu queria orar, eu queria nessa tarde agora, já iniciando a tarde, nossa live tem sido uma bênção, tem alcançado centenas de pessoas, tem sido replicado em canais do YouTube. Você que tem desejo de replicar essa live no canal do YouTube, no seu canal do YouTube, pode replicar. Nós não temos nenhum tipo de restrição, direito autoral, coisa desse tipo. Pode replicar em outras plataformas também, nós não temos nenhum problema com isso também. Quanto mais pessoas puderem ser abençoadas, a Bíblia diz que de graça nós recebemos, de graça nós damos, e assim você seja abençoado também. Então você que está aí conosco, eu peço que também você possa, já nesse momento, pegar esse aviãozinho aí que está embaixo, o pessoal chama de aviãozinho, e possa também compartilhar essa live com o máximo de pessoas possível, nesse momento que esteja linkado com você. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, por esse encontro que o Senhor marcou, para que nós estejamos juntos, tanto aqueles que estão nos acompanhando agora, como aqueles que vão nos acompanhar depois na reprodução no IGTV e em outras plataformas também. Eu quero abençoar, Senhor, todo esse povo. Eu quero declarar, Pai, que hoje seja um dia de encontro, crescimento, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, amados, o homem é um ser trino. E muitas vezes fica parecendo que o corpo está na mão dos médicos e de todos os profissionais da saúde, educador físico, enfermeiro, fisioterapeuta e por aí vai. E parece que a alma do homem é entregue para os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas e por aí vai. E o espírito é entregue para a igreja e o pastor. Então, se o homem quer algo com o corpo, vai para um lugar e por aí vai. E fica parecendo que o homem foi dividido. Não sei se você vai entender dessa forma. De fato, o homem é, sim, corpo, alma e espírito. Nós entendemos que ele é formado dessa forma. Mas parece que a igreja e a palavra de Deus só tem poder para alcançar o espírito do homem. E não é assim. A Bíblia diz que seja próspero o homem no corpo, na alma e no espírito. Que o homem ele seja abençoado no corpo, na alma e no espírito. Jesus disse que nós precisaríamos adorar o Senhor com todo espírito, que ele fala de coração, toda alma, todo entendimento. Então ele divide consciente e inconsciente. E ele diz também, com toda a sua força, naquele momento ele quer falar do corpo. Então ele diz: corpo, alma e espírito, adore ao Senhor. Então, amados, nós precisamos entender que a palavra de Deus, quando ela é
é revelada no Espírito, e o Espírito consegue trazer uma consciência maior, ou nós tenhamos uma consciência maior do Espírito do que da carne e da alma, o Espírito acaba, por meio da palavra do Espírito Santo, acaba transformando o corpo e as emoções do homem. Sendo assim, amados, nós precisamos ter revelação do Espírito, nós precisamos ter consciência do Espírito. Então, quando nós, enquanto seres espirituais, não só de teoria, às vezes a gente passa a vida toda numa igreja aprendendo: você é um ser espiritual, você é um ser eterno, você será eterno, você morrendo, você vai para a eternidade. A gente passa durante a nossa vida toda ouvindo isso, mas parece que a nossa consciência é tangível, é material. A nossa consciência maior é do presente apenas, é apenas do que nós estamos tocando, é apenas desse momento. Não existe nenhuma consciência espiritual, mas tem um dia que há um espírito de revelação. Kenneth Hagin diz que nós devíamos orar o tempo todo sobre o espírito de revelação, pedir: Senhor, nos dê espírito de revelação. E o que é o espírito de revelação? É quando nós temos consciência espiritual maior até do que a natural e a emocional. Kenneth Hagin também falava uma coisa que eu gosto muito, que ele disse que quando nós estivermos no campo das emoções somente, nós vamos apanhar, nós vamos sofrer, mas quando se a gente conseguir subir para a plataforma espiritual, nós vamos sempre andar em vitória. Então, amados, é sobre isso que nós queremos falar nesses dias. Nesses próximas lives, nós estaremos falando sobre práticas espirituais. E hoje nós vamos começar falando sobre solitude. Solitude, que é diferente de solidão. É totalmente diferente de solidão. Solitude não é solidão. E você vai poder aprender um pouco mais sobre isso hoje. Então, eu queria também passar para você algo que eu percebi ao longo desses últimos anos. Na verdade, tem mais ou menos 20 anos que eu estudo a história da igreja. Alguns de vocês sabem do meu testemunho e sabem que eu comecei a estudar a história da igreja não para ensinar no rema ou para pregar. Eu comecei a estudar a história da igreja para poder saciar dúvidas para mim mesmo. E eu fiz vários cursos, treinamentos, li vários livros. E uma coisa que eu amei desde o primeiro momento foi estudar a biografia de grandes homens. Então, se eu pudesse pegar a biografia dos maiores homens de Deus que pisou na face da terra, e eu posso colocar desde o Antigo Testamento, eu posso colocar até os patriarcas, eu posso colocar os juízes, eu posso colocar os profetas maiores, menores, reis, sacerdotes, pode colocar todos, os que deram certo. Não estou falando de Saul, que acabou de uma forma que não era da forma de Deus, mas eu estou falando de homens de Deus que deram certo, na Bíblia, no Antigo Testamento. Se você somar a Jesus Cristo, o próprio Jesus, os apóstolos, se você somar, por exemplo, aqueles que fizeram parte da patrística, ou seja, os pais da igreja, aqueles que estão ali nos 3 primeiros séculos da igreja, se você somar também aqueles que fizeram parte dos compêndios, dos grandes doutrinadores que foram iluminados para poder juntar, para poder trazer as primeiras doutrinas, homens de Deus, se você colocar também os grandes avivalistas do tempo moderno, se você colocar Jonathan Edwards, Charles Wesley, John Wesley, Whitefield, se você colocar, por exemplo, Charles Finney, Smith Wigglesworth, se você colocar todos os grandes homens, Kenneth Hagin, T.L. Osborne, todos esses homens, do início até o fim, inclusive se você colocar os puritanos, se você colocar os puritanos tradicionais, todos os maiores expoentes, Billy Graham, David Walker, todos esses homens, dos tradicionais aos pentecostais, todos que foram expoentes e que deram certo, que levaram muita gente para Deus e tiveram uma grande experiência com Deus nas suas vidas e viveram de uma forma plena. Todos eles tinham uma característica, todos eles. Qual a característica que eles tinham?
eles comungavam em uma ideia: eles precisavam de disciplina espiritual. Então esses homens eram plenos, esses homens eram cheios de espírito, esses homens andavam fazendo prodígios e maravilhas, inclusive vários outros homens que também nas áreas de negócios. Na nossa próxima live nós vamos trazer para aqui o William Reis, que ele também é um coach da nossa igreja, e nós vamos estar na próxima live falando sobre moral extraordinário, e nós estaremos falando sobre meditação. No mundo as pessoas vão falar de mindfulness, nós vamos falar de práticas espirituais chamado meditação. Uma pergunta que eu lhe faço: por que o budismo tem crescido no mundo inteiro? Por que o budismo tem crescido nas áreas de negócios? Por que o budismo tem crescido entre os empresários, os grandes pensadores? Porque o budismo ensina muito as práticas de meditação e da solitude, ou do homem estar em conexão com ele e com um ser superior. Ok? Então, isso já é natural, Deus já colocou a gente dessa forma. Porém, querido, se nós encontrarmos o caminho certo e fizermos essas práticas espirituais, a potência vai lá para cima. Está entendendo? O que eu quero falar para você: se pessoas no mundo, através do budismo, usando essas práticas, estão dando certo, o que dirá você, que tem o Espírito Santo dentro de você? Se praticar o que Deus já vem pedindo para a gente praticar, e que o mundo hoje está usufruindo, e às vezes os filhos de Deus não. Então, inspiração, mente de gênio, capacidade, transformação das emoções, estabilidade emocional, sabedoria, inteligência emocional, inteligência espiritual, tudo isso é um pacote que vem com essas práticas espirituais. Não tem como nós sermos cristãos de sucesso sem essas práticas espirituais. Seremos cristãos medíocres, e isso tem um forte impacto nas nossas emoções. Então eu quero começar passando para vocês um conceito muito básico do que é solitude. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Gênesis 2, 18, está escrito assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Então, querido, presta atenção nisso. Olha que coisa engraçada. Vamos lá. Adão estava com Deus. Adão estava andando com Deus. Ok? Adão estava do lado de Deus, andando o tempo todo com Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus ia lá para conversar com Adão. Mas Deus chega para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. Olha que coisa engraçada. Como é que Deus vinha fisicamente, Deus vinha tangivelmente, Deus vinha, aparecia para Adão. Adão se encontrava com Deus todos os dias, e como é que Adão estava só? Na verdade, essa palavra só não quer dizer solidão. Adão não estava em solidão no Éden. Adão não estava sozinho no Éden. Adão estava com Deus. Então, estar sozinho com Deus não é solidão. Estar sozinho com Deus é estar em solitude. Então, quando alguém diz assim: eu vou estar em solitude, a pessoa está sozinho com Deus. E eu acho engraçado nisso, porque a solitude é uma parte da grande revelação de Deus. Não é sobre isso que nós vamos tratar hoje, mas é algo importante que nós possamos passar para você. Você em solitude com Deus, no seu íntimo, no seu particular com Deus, nessa meditação com Deus, nessa busca com Deus, você vai ter muita revelação, muito crescimento, muita espiritualidade aflorada, por assim dizer. Sua fé, sua adoração, sua conexão, inspiração vai acontecer. Mas lembre, também não é bom que o homem só esteja em solitude. Então a solitude é uma parte, a outra parte é a vida em comunidade, em comunhão com pessoas. Então 50% do que Deus vai revelar para você vem de solitude e 50% vem de comunhão na comunidade. Eu estava ministrando domingo agora no nosso culto, você pode pegar lá no nosso YouTube. O último versículo que eu falei está lá em Romanos, que diz que Paulo gostaria de se encontrar com os romanos para compartilhar algo com eles, para que ele, Paulo, e também os romanos pudessem crescer em fé juntos.
Então Paulo tinha encontros com Jesus de forma tangível. Jesus se manifestava para o próprio Paulo. Então Paulo tinha soletudes com Deus de forma extraordinária. Paulo foi ao terceiro céu, mas mesmo assim Paulo entendia que uma parte do crescimento espiritual dele vinha somente no congregar, só vinha com o estar junto, o estar unido com outros irmãos. Porém, nós precisamos entender que Deus não nos fez para andar só com 50% ou só com 50%. Deus quer a gente 100%. Hoje nós vamos ensinar sobre os 50%, que é a solitude. Então, a solitude, querido, é uma prática espiritual poderosa, que o próprio Senhor disse para Adão: Adão, nós estamos em solitude, nós estamos nos encontrando. E isso é muito bom. Por enquanto que Deus se encontrava com Adão na viração do dia, o que foi que Adão fez? Adão teve revelação de Deus. Adão coordenou o jardim do Éden. Adão, ele lavrava o Éden e colocava nome nos animais. Ele ali organizava todas as coisas, sendo inspirado por Deus. Essa era a vontade de Deus. Então, em Deus, na nossa solitude, nós vamos aprender como trabalhar, produzir, multiplicar, inspirar, ter ideias e ser melhor. Com Eva, ele iria aprender a compartilhar, ele iria aprender a andar em amor, exercitando o amor, ele iria poder também entregar coisas para ela e não só receber. Então ele estaria desenvolvendo outras práticas espirituais. Então, em Deus, pela manhã, quando a gente se acorda, quando a gente busca o Senhor, nós estaremos crescendo profissionalmente, nós estaremos crescendo como filhos, nós estaremos crescendo em identidade. Quando Adão se encontrava com Deus, ele tinha a revelação de quem ele era. Adão tinha a revelação de que ele era filho. Adão tinha a revelação do que ele tinha, do que ele podia fazer. Então, ser, ter e fazer, ser, ter e fazer. Ele tinha a revelação ali com Deus. Deus dizia: Adão, você tem capacidade de botar nome nos animais. Adão, você pode sim lavrar, coordenar, governar. Então Deus, ele tinha, inclusive Deus dizia: não coma daquilo, coma disso, não vá por ali, vá por aqui. Então direções divinas, revelações divinas vêm no momento de solitude de você somente com Deus. Não vai ser a sua esposa que vai lhe dar isso, não vai ser o amigo que vai dar isso, a menos que eles estejam debaixo de um espírito profético, a menos que eles estejam debaixo de revelação, porque também aí é quando se manifesta, por assim dizer, uma solitude, em que é o próprio Deus falando com você, ok? Mas eu não queria entrar nisso agora. No que diz respeito a Mateus capítulo 6, versículo 6, em Mateus 6, versículo 6, está escrito assim: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ora a seu pai, que está em secreto. Onde é que Deus está? Em secreto. Isso é Jesus falando aqui. Jesus está dizendo que oração não é um lugar para a gente poder se aparecer. E eu também quero deixar claro que orar na igreja não é errado. Amém? O que importa é o coração. Mas nesse caso, Jesus está dizendo que a gente encontra Deus em secreto. A gente não encontra Deus no quarto. Eu quero que você entenda muito bem isso. Não é que o secreto de Deus é o quarto, mas o secreto de Deus que está em você, sem as distrações dentro do quarto, cria uma conexão que o quarto se enche. Conseguiu entender isso? Então, quando você se desconecta de tudo, por que de vez em quando a gente diz assim: feche seus olhos? É para que você possa se desconectar de tudo e poder entrar no seu templo. Você poder entrar no seu templo e se encontrar com o seu Deus, com o seu Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Então, quando você vai para o seu quarto, você não vai dizer assim: o meu quarto é a morada de Deus. Eu acho que essa é a melhor expressão. A morada de Deus é o meu quarto. A morada de Deus está dentro de você no Espírito Santo. Amém? Porque o Espírito Santo vai habitar no seu espírito. Tá bom? Você é a arca da aliança, que dentro de você, o tabernáculo, o seu espírito é a arca da aliança, que dentro de você está lá a presença do Espírito Santo. Ok. Mas Deus vai ser encontrado dentro de você. Mas quando ele se manifesta, acontece uma glória manifesta. Era o que acontecia no tabernáculo, em que quando o sacerdote rompia o átrio, o santo, o santíssimo,
e fazia a propiciação ali no propiciatório, a tampa manifestada. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. A Shekinah de Deus, todas as 12 tribos eram abençoadas e eram tocadas pela glória de Deus. Então, quando essa presença dentro de você é tocada, quando essa presença dentro de você é mexida, quando isso acontece uma ativação poderosa, que isso toca no seu. Aí vai agora, antigamente, no Antigo Testamento, presta atenção nisso, era do átrio ao Santíssimo, agora é do Santíssimo ao átrio e vai sendo tocado. Isso quer dizer que você mexe lá dentro no Espírito, que vai mexer com a alma, que vai mexer com o átrio, que é a carne, e vai se manifestar nas tribos, ou seja, vai se manifestar em tudo que está ao seu redor, vai se manifestar dentro do seu quarto, na sua casa, e esse raio de ação vai aumentando, como disse Paulo, que nós temos um raio de ação, ou seja, vai tocando em todas as áreas ao nosso redor. Então ele diz, então o seu pai que vem em secreto recompensará. Então o lugar em secreto é um lugar de recompensa. Entretanto, nós não entramos para ter a recompensa, porém, quando entramos com o coração certo, temos recompensa. A maior recompensa de todas é perceber a presença de Deus, é perceber Deus ali, é estar com Deus naquele lugar. É Deus poder se manifestar com a gente, nos instruir, nos orientar e nos alimentar espiritualmente. Sabe? E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, quando você entrar no secreto, quando você entrar no seu quarto, saiba que você vai ter uma recompensa maravilhosa. Mas deixa eu lhe explicar uma coisa, não venha com fórmulas. Não vá para uma solitude com Deus com fórmulas. Olha o que ele está querendo explicar aqui. A sua solitude com Deus é um lugar de amigos. É um lugar de pai com filho. É um lugar de relacionamento. É um lugar de intimidade. Você não vai conversar com o seu amigo, com o seu pai, com o seu filho. Você não vai conversar com as pessoas... dizem, me dê. Ou então, ó soberano amigo e eterno Pai. Você não vai fazer isso. Você vai ter uma conversa com respeito, com amor, como é uma boa comunhão, né? Quando não tem respeito, não tem amor, não tem temor, não tem princípios ali, não tem protocolos ali envolvidos, em que você se diverte com aquela pessoa, com o seu amigo ali que também sabe lhe respeitar, ou seu pai, ou você que tem muito respeito, sua mãe, e por aí vai. A mesma coisa é com o seu pai. Você precisa tirar todas as capas, você precisa tirar toda a armadura e só ficar o cavaleiro ali, buscando a verdade. Existe um livro chamado A Fábula, o Mito do Cavaleiro preso na armadura. Então esse livro conta uma história muito linda, em que um homem ele tenta se desligar da armadura e busca a verdade somente como cavaleiro. Entenda, você que é professor, você que é pastor, você que é ministro, você que é ministro de louvor, você que é obreiro, você que é alguma coisa importante, eu não sei o que você é. Ou você que tem traumas e simplesmente criou uma carapaça. Deixa eu dizer algo para você, diante de Deus, tira tudo isso, fica nu, fica nua diante de Deus e diz, meu pai, eu estou aqui, eu vim aqui para conversar com o Senhor de forma humilde e dizer para o Senhor que eu te amo muito, Senhor, tu és muito importante para mim, tu és a essência, tu és tudo que eu preciso, eu não conseguiria sobreviver, eu não conseguiria viver sem a sua presença. Como o Senhor é importante para mim. Pai, eu reconheço que sem ti de verdade eu não sou nada. Sabe, amados, eu estou aqui falando para você o que Jesus nos ensinou. Quando orares, comece, Pai nosso que está no céu. Ele está falando, reconheça quem Ele é. Está entendendo? Ah não, já orei hoje, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, a nossa vossa seja feita na nossa cidade, até no céu. Amém, orei hoje. Ô glória, orei hoje. Não, você não orou. Jesus não estava ensinando uma oração para ser repetida. Jesus estava ensinando um meio, um esboço, um roteiro. Ele estava dizendo, comece adorando, e ele começou falando, e termine perdoando, e também peticionando. Então ele começa a falar daquilo dali como um roteiro. Ah, pastor, então quando eu chegar na minha sala, eu tenho, agora é adoração, agora é isso, agora é aquilo. Não, muito pelo contrário, flua com o seu Pai. Se sinta livre,
se sinta entregue a Ele. Comece pelo que o Espírito quer. A Bíblia diz que dentro do nosso espírito existe um Espírito que está dizendo Abba Pai, Paizinho. Ou seja, dentro de nós, o Espírito Santo está nos guiando também a ter relacionamento com Deus. A Bíblia diz que quando nós não sabemos interceder, nós não sabemos orar, o Espírito Santo nos ajuda intercedendo por gemidos inexprimíveis. Ou seja, dentro de nós existe um auxiliador, um amigo fiel, que vai nos ajudar a criar relacionamento com o nosso Pai, o nosso Deus. Então é isso que eu quero falar para você. Então você se entrega naquele lugar. Amém? Por enquanto, estamos ainda dando algumas bases. Em Êxodo, capítulo 25, versículo 17, está escrito assim: faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 cm de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra extremidade, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca, dentro dela as tábuas da aliança e que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos, destinando aos israelitas. Presta atenção nisso. Olha, eu não sou bom desenhista, também me ajude aí, e ando perdoando. Então, aqui, imagine que nós estamos agora fazendo um corte por cima. Nós estamos tendo uma visão aérea da arca, tá bom? Então, nós vamos ver a cabeça do querubim, o braço do querubim, a asa do querubim, a outra asa do querubim. Você vai ver a cabeça do querubim, a asa do querubim, a outra asa do querubim. Aqui nós temos a arca, ok? Aqui tinha a madeira que pegava aqui as argolas, ok? As argolas aqui, e aqui estaria a arca. Então nós estamos fazendo um corte de cima, ok? Então a Bíblia está dizendo que Deus se encontraria no meio dos querubins, aqui, no meio dos querubins, Deus se encontraria. A pergunta que eu faço: o que tem aqui, nesse momento, antes da presença de Deus? Antes da presença de Deus, o que tem no meio desses 2 querubins? Nada. Existe um nada ali. Existe simplesmente um vazio, por assim dizer. E Deus estava querendo trazer para a gente um grande princípio. Ele estava querendo trazer para a gente algo importantíssimo nesse momento. É que nós precisamos sempre deixar um vazio para Deus poder atuar. A gente precisa criar um espaço para Deus atuar. Então essa solitude não é só no meu quarto. Essa solitude não é só na minha manhã. Quando nós fazemos isso de forma praticável, nós estamos praticando essa solitude. Agora nós vamos levar essa solitude para tudo. Queria chamar Igor aqui, vem cá Igor, por favor. Igor está aqui me ajudando. Vem cá Igor, por gentileza. O que é que ele está querendo dizer aqui agora? Fica de frente para mim, Igor, por favor. Então Igor simbolizaria um querubim e eu outro querubim. E nós estamos dizendo aqui agora que nós somos amigos. Eu tenho uma amizade com ele. Nós somos irmãos. Nós estamos na mesma caminhada, na mesma pegada. E nós decidimos uma coisa: vamos ter uma amizade de Deus. Vamos ter uma amizade inteligente. Uma amizade que a nossa carne não interfira, que as nossas emoções não atrapalhem. Mas nós queremos que nós tenhamos uma amizade de Deus, que não é a cachaça. Não é a cachaça que está aqui no meio. Não é a cachaça que está aqui nos ligando. Não é a prostituição. Não, é Deus que está nos ligando. Então nós criamos um vazio para Deus poder trabalhar conosco. Então, diante de nós dois, nós sempre teremos a percepção que Deus é que está no comando dessa amizade. Isso é uma solitude nessa amizade. Nós estamos colocando Deus entre nós dois. Então, às vezes eu vou querer falar uma coisa para ele, chateado com ele, pode me chatear.
e eu vou pensar em Deus, com os olhos de Deus, antes de falar alguma coisa para ele. Então imagine que agora seja o meu cônjuge aqui, seja um cônjuge aqui na frente. Então, essa pessoa, no caso seria a Ivna aqui. Ivna, vem cá, por favor. Então, Ivna está aqui diante de Igor, eles são casados. Então, entre Igor e Ivna, eles agora se casaram. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rompe, porque eles entenderam, houve uma revelação neles, que eles precisavam criar um espaço para que Jesus pudesse estar no meio entre eles dois. Se eles entenderem que Deus, que Jesus está entre eles dois, se eles conseguirem ter essa revelação, se houver um despertamento espiritual dentro deles, uma clareza dentro deles, que é Jesus que está entre eles dois, eles vão se tratar como irmãos, como amigos, com um respeito. Eles vão pensar 2 vezes para não perder o ambiente espiritual que está sendo criado. Não é só um ambiente com o amor eros, com o amor sexual, o amor entre homem e mulher. Não é só o amor entre amigos, porque o casal também tem que ser amigo. Eu só estou na condição de amigo, mas eles são amigos, eles são namorados, eles são amantes, eles são casados. Então, eles têm 2 amores aqui. Então, esses 2 amores aqui precisa ter Deus aqui no meio, ok? Então, essa presença no meio se chamaria de amor ágape. Então, esse amor ágape restaura o amor eros, restaura o amor filéu. Então, às vezes, eles podem estar se sentindo cansados, eles podem estar se sentindo uma rotina e dizer, poxa, o romantismo está um pouco baixo. Vem Deus e Ele restaura o romantismo, porque o amor ágape ressuscita todas as coisas. Então, se eles têm um casamento meramente carnal, se eles têm um casamento meramente só físico, ou um casamento meramente só de paixão, vai chegar um momento que vai criar uma rotina, que isso vai diminuir. E quando eles forem na fonte, não tem fonte nenhuma. Não existe nenhuma fonte para puxar. É a mesma coisa que quando eles se casassem, aquela paixão toda, ou então quando a gente faz amizade, eu e Igor, nós começamos a amizade, nós estamos alegres. Nenhuma amizade, nenhum casamento começa do nada. Eles começam com uma explosão de emoção, começam com uma explosão de expectativas, mas parece que com o tempo eles se desgastam. E enquanto amor humano, amor eros, de homem com mulher, se transformou em ódio. Mas o amor do tipo de Deus, o amor que está entre nós, colocado por Deus, nunca vai se transformar em ódio, porque esse amor ele restaura, ele revigora. Então, quando a gente busca esse amor, ele vai sempre restaurar. E esse é o problema, porque nós não estamos tendo a nossa solitude no quarto, e por isso nós não estamos levando essa solitude para as coisas. Obrigado, Igor. Obrigado, Ivna. Então, imagine agora que existe também o amor ou apego, isso é normal, natural, e deve ter comprometimento com as coisas também. Imagine que nós temos comprometimento com a nossa empresa, com o meu ministério, com um carro, um bem. Ora, Deus ele não gosta de desperdício. Deus não quer que a gente pegue um carro, quebre e jogue fora. Deus não quer isso. Quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, Ele não permitiu que houvesse nenhum tipo de perda, desperdício. Ele juntou ali os 12 cestos. Ou seja, entenda o que eu quero falar para você. Nós temos que ter sim um zelo, um amor pelas nossas coisas. Sim, existe um amor que se chama amor pelas coisas, pelos negócios. Amém? Não é o amor do tipo de Deus. Escute bem o que eu estou dizendo. Existe um apego, um zelo, um cuidado. Estou falando de forma equilibrada, ok? Então Deus não quer que a gente venha a ser dominado pelas coisas, porque aí já é um outro problema. É quando a gente tem um amor pelo dinheiro, que esse dinheiro agora se torna a raiz de todo mal. A gente tem um amor pela empresa, ou a empresa agora começa a dominar a gente, o dinheiro começa a dominar a gente. Então precisa ser criada uma soletude, precisa ser colocado Deus ali no meio. Eu preciso entender que aquele dinheiro veio de Deus, aquela empresa veio de Deus, esse carro veio de Deus. Então essa soletude é uma consciência verdadeira
porque se sua empresa tira você dos cultos da sua igreja, tira você do seu dia de manhã para estar com Deus, então a Bíblia diz que esse dinheiro um dia vai ser requerido, porque Deus não quer nenhum Isaac entre Abraão e Deus, então ele vai pedir esse Isaac. Então Deus não quer Isaac necessariamente, Deus quer o coração de Abraão. No momento que Abraão der o coração dele, então está tudo resolvido. Quando nós dizimamos e ofertamos, é uma demonstração da soletude nas nossas finanças, é a demonstração que as finanças não nos dominam, nós confiamos em Deus, nós reconhecemos que tudo que veio do Senhor. Então, querido, isso traz saúde para a gente, traz confiança para a gente, uma ligação verdadeira com o nosso Pai, o nosso Deus. Nós deixamos de ser egoístas, nós deixamos de ser pessoas que não pensam no próximo e por aí vai. Amém. Ok. Então, existe um outro versículo que eu queria tratar, e é o último versículo, que é João capítulo 5, versículo 39, que diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Uau! Uau! Espera aí, eu estou entendendo o que está escrito aqui? Eu entendi de verdade o que está escrito aqui? A Bíblia está dizendo que ler a palavra por ler não vai trazer bem nenhum. Uau, espera aí, deixa eu entender isso melhor. A Bíblia está dizendo que quando eu for procurar a palavra, antes eu tenho que procurar Jesus. Antes eu tenho que procurar o Espírito Santo. Então, se eu quero revelação da palavra, não é a palavra, deixa eu tentar explicar isso, não é a Bíblia, somente a Bíblia seca, com minhas interpretações, com os meus achismos, que vai poder trazer um benefício para mim. Nós já sabemos, até nos bancos teológicos, que diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, quando mal interpretada, quando mal vista. Quem é o Espírito da revelação? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que precisa revelar a palavra. É por isso que quando muitos tiram o Espírito Santo da revelação da palavra, cria-se seitas, heresias, porque a Bíblia é um livro revelacional, é Jesus. Jesus foi revelado no seu poder quando foi cheio pelo Espírito no Rio Jordão. É a palavra andando que foi revelada no Rio Jordão. Então a palavra tem uma revelação rema, a palavra tem uma importância profética, a palavra tem vida pelo Espírito. Então quando eu busco a palavra, eu tenho que buscar pelo Espírito, eu tenho que chamar o Espírito Santo, eu tenho que pedir direcionamento ao Espírito Santo, para não sair falando besteira, interpretando de qualquer jeito. Sabe, amados, deixa eu tentar explicar isso para você. Satanás usou a palavra para tentar enganar Jesus. Está entendendo? Satanás procurou a palavra para enganar Jesus. Quantas heresias nós temos ouvido nos últimos tempos sendo fundamentado em pedaços fora do contexto. Às vezes eu quero ler a Bíblia, eu já vi isso, pessoas em pecado, eu vou procurar na Bíblia agora para justificar o meu pecado. Então você vai achar o que você quer, você faz um remendo. Mas quando você busca na Bíblia com temor, com respeito, até a Bíblia precisa de solitude. Até a Bíblia precisa desse encontro com Deus. Aleluia. E aí, querido, nós precisamos ter alguns cuidados. Quando nós buscamos Deus na solitude, nós estamos matando a egolatria. Se nós estamos tirando a egolatria, o narcisismo, os problemas com o nosso ego, os traumas, as dificuldades de lidar com a vida, com as pessoas, começa a perder a força, e ele começa a tratar a gente. Ele começa a tratar a gente. Nós estamos no 21/7. Nós temos falado sobre isso. No final dessa sessão agora de ministrações, são 5, 6 que nós vamos dar nas próximas semanas.
nós vamos começar o 21/7 virtual com você, caso você queira. Querido, nós estamos pelas manhãs, nos levantando. Hoje nós fizemos isso. O pastor está aqui nos bastidores, também fez isso. E ele mandou para mim uma mensagem ontem, nós estávamos conversando sobre uma situação, e disse: pastor, eu mudei nessa área, mudei mesmo. Eu conversei hoje com o pastor Marcelo e disse: pastor, é isso aí, é o amor, vamos para frente, é o amor, caminho para a vitória. Me dê esse livro aí, por favor. Aí nós estamos, ele disse, o pastor Marcelo disse: eu estou lendo pela 4ª vez, sabe? Nós estamos lendo, sei lá, pela quantas vezes já, o amor, caminho para a vitória. Mas meu irmão, lê esse livro de forma jejuada, de manhã, buscando o Senhor, nos confronta, não é a mesma coisa. Então, nós estamos buscando a face de Deus, e como eu já tenho melhorado, querido. Sabe, essa semana agora, sábado, eu tive um encontro com a minha esposa na minha casa, nós começamos a conversar muito, nós conversamos por horas, e conseguimos ajustar, pensar, nos unir ainda com mais profundidade em vários pontos. Meu Deus, coisas que nunca nosso argumento, força poderia fazer isso. Então, querido, talvez o que está faltando no seu casamento, na sua vida, no seu ministério é isso. Igor, eu estava numa mentoria recentemente com um pastor, e esse pastor, ele chamou todo mundo para uma sala de vídeo, a mentoria lá no Telegram, e ele disse assim: todo mundo agora numa sala de vídeo. Foi mais ou menos 300 pastores nessa sala de vídeo. Não estou exagerando, foi muito pastor, muito pastor. Entre pastores auxiliares, pastores presidentes, quase todos eles falando que estavam desanimados, estavam pensando em desistir, estavam pensando em parar. Ele ouviu um monte de coisa, eu ali ouvindo, eu estava me sentindo na caverna de Adulão. E no momento que todos pararam de falar, ele disse: eu tenho uma solução para todos vocês. Pegue os seus membros e leve para o lugar de oração, porque é lá que todos serão reavivados. Aleluia. Queridos, deixa eu dizer algo para você: uma igreja não pode ser carnal. Meu irmão, nós precisamos ir para o lugar de oração. Agora também não é um lugar de oração que é um lugar religioso, meu irmão. Não é um lugar religioso, é um lugar de contemplação, é um lugar de intimidade, de busca, de se colocar também à disposição de Deus, que Ele possa mudar o seu ser. Não é só para os outros, não, é para o seu ser também. E eu vejo que às vezes nós precisamos, me ajuda aqui, você pode apagar aqui, por favor? Nós precisamos criar esse lugar. Lembrem, nós começamos nesse lugar e depois levamos esse lugar para todos os lugares. Entende isso? Quando você cria esse lugar, você consegue levar esse lugar para todos os lugares. Então o seu trabalho vai ser ungido, a sua rua vai ser ungida, porque você está ali dentro de um ambiente. Você está levando o ambiente, a solitude com Deus para todos os lugares. O seu casamento, a sua amizade. Então, tá bom, obrigado. Então, você imagine que aqui está o seu quarto de oração. Seu quarto, seu lugar de oração, tá bom? Então, imagine aqui o seu quarto de oração. O meu quarto de oração é o meu quarto mesmo. Tem um quarto de hóspede que Dani usa. E cada um fica num canto. E nós temos o nosso momento lá, o nosso devocional. Quando toca lá a campainha, a gente se levanta e já começa. E a gente tem a expectativa de se encontrar com Deus ali. Então, eu quero orientar você como você deve fazer. Escute aí. Então, ali no seu quarto de oração, às vezes você gosta de orar ajoelhado, às vezes deitado na sua cama, ok? Às vezes em pé, andando. Eu gosto muito de orar andando. Andando, gosto muito. Quando você vê eu pregando dia domingo, eu vou para lá para cá. Eu gosto muito de andar. Então eu ando ali no meu quarto, para cima e para baixo o tempo todo. E aí, você tem o seu jeito de fazer isso lá no seu quarto, mas o seu quarto, esse ambiente geográfico, você precisa marcar. Lembre, não é o local, mas Jesus disse: se tranque em um lugar. Vai para um lugar reservado. Para João Batista era o deserto, para Jesus eram lugares escondidos. Então todos nós temos que ter o nosso lugar. Eliseu tinha um quarto, né? Nós falamos isso domingo agora. Eliseu tinha um quarto. Então todos nós temos um lugar secreto com Deus. Então qual é o seu lugar secreto? Pode ser meu banheiro, pode ser seu banheiro, meu irmão. Vai lá para o banheiro, seu lugar secreto, é o melhor lugar que você pode ficar em secreto. Top! É minha cozinha, show de bola, dá para ficar só lá?
vai lá. Agora, que seja o seu lugar de encontro com Deus, é um memorial. Pastor, isso é religioso. Entenda como você quiser. É um memorial, é um altar que você está levantando com Deus, que todos os dias você vai se encontrar com Ele ali. Faça isso, vá por mim que você vai bem. Então, na hora que você se encontra ali com Deus naquele lugar todos os dias, Senhor, nosso lugar aqui, nosso lugar de encontro, estou me encontrando com o Senhor. E você começa a falar com Ele ali. Nós vamos ensinar no próximo encontro sobre o mural extraordinário, o mural profético, dê o que você quiser colocar, em que você vai criar um mural. E que esse mural aqui vai fazer parte das suas orações. Ah, pastor, você fazer um mural. Calma, quem sabe? Será que você sabe fazer mesmo? Então, no próximo live, vou trazer aqui o William para conversar conosco, e vai ser uma grande bênção. E eu queria passar para vocês algumas dicas que eu faço, que eu ensino que as pessoas façam também, aqueles que estão nos seguindo. Então, número 1, amor. Então, você vai amar Deus. Você vai liberar amor para Deus. A Bíblia diz que como nós somos salvos, nós liberamos uma fonte para a vida eterna. Então você vai liberar uma fonte para Deus. Você vai começar a adorar Ele, você vai começar a dizer quem Ele é. Por enquanto que Pedro teve revelação de Jesus, Jesus revelou quem era Pedro e deu também uma visão profética do propósito. Então você vai diante de Deus e começa a buscar Deus, falar Deus, buscar-me eis e me achareis, como buscar todo o coração. Então nós buscamos Deus, então nós começamos a adorar Ele. Pai, Tu és lindo, maravilhoso, Tu és tudo para mim, Tu és aquele que me sustenta, eu só estou em pé por causa do Senhor, o Senhor é minha força, Tu és o meu escudo, Tu és a minha espada, Tu és a minha fortaleza. Eu tenho sua mente, Deus, e por causa da sua mente eu tenho ideias. Então, querido, entenda, você não vai falar, às vezes você vai abrir sua boca, encharcar a presença daquele lugar, ok? Aquele lugar com a presença de Deus. E você para alguns minutos e fica em silêncio. Silêncio. Faça silêncio. Agora um silêncio contemplativo. Sabe, busca ouvir Deus, perceber Deus te amando. Fica ali alguns minutos, para tudo, fica alguns minutos ali. Buscando Deus ali, alguns minutos. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele lhe perceber, ok? E Ele vai falar algo com você. E aí você vem no terceiro. Você começa a orar pela sua igreja. Você começa a orar pela sua igreja. Por enquanto que Jó orava pelos seus amigos, Deus restituía a ele 2 vezes mais. Normalmente você está orando pela sua igreja, você está sendo indenizado por Deus. Quando você ora pela sua igreja, você está orando pelos sonhos de Deus, e Deus começa agora a tocar nos seus sonhos, porque tudo que você semeia, você colhe. Quando você semeia nos sonhos de Deus, você colhe nos seus sonhos. Entenda isso, aprenda isso, em nome de Jesus. Ore pelos departamentos, pelos seus pastores, pela sua liderança. Ore pelas coisas que ainda não chegou na sua igreja. Ore pelas finanças da sua igreja. Ore para que a sua igreja tenha sempre a unção. Ore para a sua igreja ter sempre os dons espirituais, está sempre na linha da palavra. Ore para a sua igreja nunca se desviar. Ore para a sua igreja estar sempre nos pés do Senhor. Tá certo? Aí você vai orar, quarto, pela sua cidade, trabalho, amigos, família. Você vai orar pela sua cidade. Pelo que, pastor? Política, polícia, saúde, educação, corrupção. Você vai orar para que coisas mudem na sua cidade. Você vai orar pelo seu trabalho, para que o trabalho melhore, para que o seu chefe, para o ambiente, para os trabalhadores, os seus servos, os seus negócios. Você vai orar pelos seus amigos. Você vai orar pela sua família. Tá certo? Então você vai orar dessa forma. E aí, por fim, Você vai orar por você. Comece orando pelas suas dificuldades. Pai, eu tenho dificuldade em amar, eu tenho dificuldade em perdoar. Se lembra como Jesus disse? Perdoe, para que você seja perdoado. E peça. Está lá em Marcos também, 11:23, em que você tem que poder, 23, e você vai ali naquele momento falar, em que Jesus disse, se você der ordem ali à montanha, na hora que você der ordem à montanha,
você acaba também vendo lá no final que ele diz, e você deve também perdoar. Então sempre fé tem a ver com perdão, porque perdão tem a ver com amor, e o amor, a fé opera pelo amor. Então a expressão de amor é perdão. Então se você perdoa, a sua fé flui. Então no momento que você está ali começando, como é que você vai pedir para você se você não está em amor? Então não vai funcionar. Então você começa a verificar o que tem de errado em você no amor. Pai, eu não tenho tido paciência. Pai, eu não tenho tido paciência com meu esposo, com meus filhos, eu não tenho tido paciência com as pessoas. Pai, eu perdoo Beltrano. Pai, me ajude, eu preciso perdoar Cicrano. Pai, mas eu já libero perdão. E chega um momento que você sente paz e você vai fazer petições. Pai, eu peço ao Senhor um carro novo. Senhor, por favor, me ajude, que o meu salário aumente. Senhor, por favor, eu preciso disso, eu preciso de uma casa. Senhor, eu preciso dessa situação. E aí a fé opera pelo amor. Inclusive cura. Pai, eu preciso de uma cura. Quantas curas ainda não se manifestou porque você não liberou perdão ou está vivendo em ódio? Então, querido, isso você vai fazer a sua leitura. Então, na live que vem, nós vamos falar sobre meditação aos moldes da Bíblia e da Palavra, que é a segunda prática espiritual, e também o mural extraordinário. Se você tem perguntas, pode fazer. Eu não sei quanto tempo ainda nos resta, acho que pouco tempo, mas se você tem perguntas, eu queria que você assim fizesse. Ivna botou aqui, Maria Alice, pastor, sempre que começa a orar, fico primeiramente por algum tempo em silêncio. Já tentei pôr palavras nesse momento, mas não consigo. Depois de alguns minutos, aí começa a fluir, sem problema nenhum. Sua intimidade, eu respeito. Essa sua intimidade, eu respeito. Acabou-se. Cada um tem sua intimidade. Tem gente que começa orando só gritando. Funciona, encontra com Deus, tá beleza. Não existe fórmula de bolo, é a sua intimidade. Mas eu digo para você, toque nesses pontos aqui, porque é importante. Aqui tem adoração, aqui tem intimidade. Aqui tem você olhar para os outros e aqui tem você poder também andar em amor e fazer petições. Então, fazendo dessa forma, qual é a sequência? Não importa, deixe o Espírito Santo fluir com você. Não há problema nenhum. Eu não sei se tem mais perguntas. Se você tem mais alguma pergunta, lance aí. Tem? Não? Eu vou ver aqui só como é que está a live. Eu quero dizer a vocês que eu amo muito vocês. Quero dizer para vocês que vocês são muito especiais para mim. Eu quero dizer que muito obrigado, multiplique essa live para o máximo de pessoas que vocês puderem e que vocês possam estar conosco. Eu queria aproveitar esses minutos finais para que eu queria que vocês pudessem me ajudar em algo. Hoje nós temos à tarde a nossa aliança de oração, vai ser uma grande bênção. Então você que pode estar conosco, vai ser topado. 4 horas da tarde estaremos aqui na Aliança de Oração de forma presencial. Quinta-feira agora nós teremos a nossa super quinta para lá de especial. Domingo, os 3 cultos maravilhosos. Queridos, eu quero pedir algumas coisas. Primeiro, eu tenho sentido falta de alguns irmãos. Precisam voltar para a igreja. Cadê vocês? Tá certo? Precisam ter vontade de voltar. Eu garanto a vocês que hoje a igreja tem mais segurança em termos biológicos, em todas as áreas, mais do que qualquer lugar, mercadinho, qualquer lugar. Nós temos colocado virucidas no sábado, temos feito toda a limpeza, todo mundo usando máscara, limpeza geral, então espaçamento, álcool em gel, querido, o lugar é seguro. Então, eu quero convocar você para estar conosco quinta-feira agora, o link já está disponível da quinta-feira, e na sexta-feira nós já temos o link do domingo nos 3 cultos. Segunda coisa que eu peço é, querido, por favor, quando você se inscrever, não falte. E se precisar faltar, avise, porque tem outros irmãos querendo participar. O terceiro aviso é que nós teremos a nossa carreata. Então nós vamos ter no primeiro domingo do mês de outubro uma carreata com uma pregação lá na nossa Santa Ceia, nosso terreno. Vai ser tremendo, querido, vai ser muito lindo, com o pastor Edilson de Lira. Ele é supervisor de uma parte de Pernambuco, ele é médico, um homem usado por Deus na igreja de Petrolina, uma igreja que está explodindo, um homem muito usado por Deus, e nós teremos um culto para lá de especial com você, comigo, na Santa Ceia lá no nosso novo terreno. E dessa vez nós teremos a nossa carreata. Nós vamos sair 9 horas da manhã aqui da nossa igreja, então eu quero convocar você para estar conosco, tá certo? Então, dito isso, eu quero abençoar você na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer
pela vida de todos os meus irmãos. Eu quero agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero te agradecer, Pai amado, por essas lives. Eu quero te agradecer pela repercussão, por todas as pessoas que estão sendo abençoadas, aqueles que estão conosco agora e que vão ser também tocados depois. Que todos nós possamos ter um encontro contigo poderoso, na autoridade do nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai procurar Deus, traz Ele na solitude, você com Ele em nome de Jesus.